Oi, eu sou o Luiz Ramalho e estou aqui para falar de matemática. E hoje nós vamos falar de geometria. No nosso dia a dia, mesmo sem perceber, convivemos com vários problemas em que é necessário calcular a área de figuras planas. Quer ver como você sabe do que eu estou falando? Essa questão do cálculo de áreas é bem presente no nosso dia a dia. Então é necessário eu calcular metragem de pisos, metragem de revestimentos, então isso é algo muito frequente. Quando as áreas são irregulares, né, a gente consegue dividir, fragmentar, né, a planta de arquitetura para que eu consiga encontrar formas geométricas mais simples e conseguir chegar no cálculo da metragem. Por exemplo, uma figura em L, né, uma planta em L, eu consigo dividir em dois retângulos, por exemplo. E aí fica muito mais simples eu chegar numa metragem final. Para calcular as áreas de figuras irregulares, podemos usar uma estratégia que é muito interessante. Eu pego a área irregular e vou dividir em pedaços de áreas conhecidas, como retângulo, triângulos, circunferências. Calculo essas áreas e faço a somatória. Pois é, dividir a figura em várias partes ajuda no cálculo da área de figuras irregulares mais complexas. E isso é o que faz também um alfaiate, como o seu Nuno aqui. Bom dia, seu Nuno, quanto tempo? Como é que vai, Luiz? Tudo bem. Apareceu mais? Pois é, né? A gente só aparece quando precisa de um terno para batizado, casamento, né? Vamos fazer um terninho novo. Vamos fazer, porque aquele que o senhor fez para mim já tá um pouco, sabe? Pode deixar que eu já entendi. Vou pegar a sua ficha e a gente vai conferir suas medidas, tá bom? Minutinho só. Para fazer uma roupa, normalmente o alfaiate tira a medida do cliente e depois faz o molde da peça, dividindo o modelo em várias partes. Somando a área desses moldes, o alfaiate tem uma ideia mais clara da quantidade de tecido que vai precisar para confeccionar a peça. Um outro método interessante é quando eu tenho uma área inserida dentro da outra. Eu faço a diferença das áreas, calculo a área da maior e subtraio com a área da menor figura. Eu acho ele Não, meio... é só pra você ver o modelo. Mas não fica muito quente, não, senhor? Mas esse aqui é pro inverno. O tecido é gostoso, é. Aí eu faço no seu número, né? Esse você vai experimentar, você vai gostar. Olha, que maravilha. Muito bom. Legal, né? Mas e quando a figura é circular? Aí usa o pi. O número π é determinado pela razão entre o perímetro da circunferência e seu diâmetro. Ele está presente nas relações entre essas duas medidas em qualquer circunferência. É o que chamamos de constante. Mas para encontrar essa razão e determinar o seu valor com segurança, foi preciso o esforço de matemáticos do mundo inteiro. E durante séculos, um dos primeiros a estudar essa proporção foi o matemático grego Arquimedes, que viveu no período de 287 a 212 a.C. Arquimedes, para descobrir o número π, ele utilizou o método que ele chamou de método da exaustão. O Arquimedes, então, ele propôs que a gente inscrevesse polígonos e circunscrevesse polígonos, ou seja, ao fazer essa inscrição e essa circunscrição, você tem uma aproximação cada vez mais perfeita da área do círculo. Arquimedes pegou uma circunferência e nesta circunferência ele colocou um quadrado e começou a dobrar o número de lados dessa figura, encontrando um polígono de 96 lados que mais se aproximava dessa circunferência. Pegou o perímetro desse polígono e dividiu pelo diâmetro da circunferência, encontrando uma razão de 22/7, que se aproximava de 3,14, que hoje é o número π. Depois de Arquimedes, muitos matemáticos estudaram essa razão, até que se chegou a um número aproximado de 3,14159. Mas foi só em 1737 que o matemático suíço Leonhard Euler adotou a letra grega π como símbolo dessa constante. E o número π é muito importante para determinar a área e o perímetro de qualquer círculo. Como já sabemos que o número π ele provém da razão entre o comprimento de uma circunferência sobre o diâmetro, e o diâmetro sabemos também que é 2 vezes o raio, basta isolar agora o comprimento.
Eu tenho o comprimento dividido por 2r igual a π. Pego esse 2r, passo multiplicando π e vou ter comprimento igual a 2πr. É o comprimento de uma circunferência. Mas para que alguém ia precisar saber do perímetro da circunferência, hein? Eu preciso. Para saber o perímetro da gola e determinar quanto de viés eu vou usar para fazer o acabamento da gola de um blazer, por exemplo. Olha só. Viu? Saber calcular o perímetro de uma circunferência é bem importante. Desculpe interromper, Luiz, mas eu tenho que te dizer que você precisa fazer um regime. É mesmo? É, o perímetro da sua circunferência aumentou muito desde o último terno que eu te fiz. Eu já percebi, seu Nuno. Inclusive, aquele terno que o senhor me fez naquela época já não me serve mais, sabe? O negócio é fechar a boca, né, Luiz? Tá difícil manter a silhueta de bailarino espanhol, viu? Mas existe um outro cálculo que também usa π. É a área do círculo. A fórmula para calcular a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Será que eu estou ao quadrado? Para calcular a área do círculo, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma circunferência onde eu vou traçar segmentos de reta passando pelo centro dessa circunferência e vou criar gomos, como se fosse dividindo uma pizza. Vou abrir essa circunferência e eu vou ter como forma vários triângulos preenchidos. Fechando em um retângulo essa abertura, eu vou ter a mesma quantidade de triângulos, porém eles não estarão preenchidos. Onde a altura mede R, que é o raio da circunferência, e o comprimento vai ser o comprimento dessa circunferência, que vai ser 2πr. Se eu calcular a área desse retângulo, eu vou ter exatamente a base vezes a altura, que vai dar 2πr ao quadrado. Como eu quero somente esses triângulos preenchidos, eu vou dividir por 2. Então, a área dessa circunferência vai ser πr ao quadrado. Sabendo determinar a área de uma circunferência, também é possível determinar a área de outras partes dela. Coroa circular, ela é formada por meio de duas circunferências, uma maior, outra menor, mas de mesmo centro. Essa região que é formada entre essas duas circunferências é chamada de coroa circular. Para calcular a área dessa região, basta calcular a área da circunferência maior e subtrair pela área da circunferência menor. Sabe o que eu fiquei pensando? Que um bom exemplo de cálculo da coroa da circunferência seria a área da diferença da circunferência da minha cintura de 2 anos atrás e de hoje. O que o senhor acha, seu Nuno? Eu acho uma boa ideia. Só que não vai ficar deprimido, né? E vai ser uma coroona. Da última vez que eu vim tirar as medidas para fazer um terno, a minha cintura media 90 centímetros. Hoje ela está medindo 110. Primeiro tenho que descobrir, usando a fórmula do perímetro, qual é o raio de cada uma dessas circunferências. Com os 2 raios determinados, é hora de usar a fórmula da área. A área da circunferência da minha cintura, há 2 anos atrás, era de 642,1 centímetros quadrados. E a área da circunferência da minha cintura hoje é de 961,6 centímetros quadrados. Então, para saber a área da coroa, é só tirar 642,1 de 961,6, que dá 319,5 centímetros quadrados. Olha só. Eu avisei, né, Luiz? Bom, se você quiser, eu tenho o telefone de um psicólogo ótimo. Não vou precisar, seu Nuno. Obrigado. Não vou ficar deprimido. Tá Mas bom? eu vou pegar, só por garantia. Bom, voltando ao assunto, um outro cálculo que podemos utilizar, o π, é o volume dos corpos redondos. Não estou falando de mim, não. Para com isso. Eu tô bem, vai. Tô bem. Assim como fazemos para calcular o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, também é necessário, muitas vezes, calcular o volume de objetos tridimensionais com formato circular
como o cilindro. Isso ajuda o seu Mirno, que transforma troncos de árvores calculados em metros cúbicos em madeiramento para móveis. Por exemplo, a árvore que fica doente, ela tem que ser cortada para não oferecer risco. A gente corta elas e faz o reaproveitamento dos troncos, transformando em madeiramento. Móveis, bancos para praça, jardim, calculando o tamanho da tora e a grossura e o diâmetro da tora, eu sei quantos metros eu vou conseguir. Eu descobri que eu tenho uma tora, vamos pôr com um exemplo, com 10 metros cúbicos. Então eu sei que cada metro cúbico vai dar 133 metros de sarrafo de 5. Para calcular o volume de sólidos, tenho duas opções. Eu tenho sólidos retos e os corpos redondos. Para os sólidos retos, basta saber qual é a área que eu tenho da base, calcular essa área e multiplicar pela altura. Já os corpos redondos, por exemplo, o cilindro, eu sei que a minha base é uma circunferência, que eu sei que a área também é πr². Calculo essa área e multiplico pela altura. Um outro cálculo que dá para a gente fazer usando a fórmula do volume do cilindro é o volume do cone. Isso porque os matemáticos sabem que o volume do cone equivale a 1/3 do volume do cilindro com a mesma base e altura. Pronto, Luiz. Tá tudo anotado, conferido. Agora você passa a semana que vem e a gente vai fazer a primeira prova, tá bom? Tecido é esse mesmo. Esse tecido foi esse que eu gostei, seu Nuno, esse mesmo. Combinado. Tá bom. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Seu Nuno, agora é o seguinte, eu queria fazer uma camisa, mas não de terno. Ah...